Quais são os requisitos? Para que um paciente vá para uma osteotomia tripla, ele precisa ter pouco ou nenhum sinal de doença degenerativa ou uma luxação total, tá? Idade de 6 a 12 meses. Mas por que de 6 a 12 meses? Porque os implantes que são feitos, um cão abaixo de 6 meses, a pelve é muito estreita, então você não tem espaço de fixação dos parafusos, tá? Vocês vão ver os implantes. Então, se espera até 6 meses para poder fazer o exame radiográfico e ver se aquela pelve, se ela encaixa perfeitamente na placa. Se não, a gente tem que esperar um pouco mais, tá? A ausência de preenchimento acetabular, pouco ângulo e sem degeneração da borda acetabular dorsal e teste de compressão trocantérica negativo. Bom, vamos desmiuçar isso aqui. Ausência de preenchimento acetabular. Se eu tenho um preenchimento acetabular, se eu rodar o acetábulo, ela não vai encaixar porque tem alguma coisa que não deixa a cabeça voltar para o lugar. Então, esse paciente não serve para essa cirurgia. Ele não se adequa a essa cirurgia, tá? Pouco ângulo e sem degeneração da borda acetabular dorsal. Se eu tenho uma borda acetabular dorsal extremamente angulada para cima, ela também não vai ser capaz de segurar essa cabeça, tá? E o teste de compressão trocantérica negativo, tá? Vocês vão entender o que é esse teste, tá? Eu vou explicar aqui no próximo. Então, veja, no exame clínico, imagine que o cidadão está ali com as duas mãos em cima dos dois joelhos, o animal tem que estar anestesiado, tá? Comprime os dois joelhos para baixo e ele vai abduzindo o membro. Chega um dado momento que a cabeça do fêmur, ela encaixa no lugar, ela faz pluc, e aí você mede esse ângulo. Esse primeiro clunk que dá, esse estalo, é um sinal característico chamado sinal de ortolânea, tá? E aí você volta. Ele encaixou, aí você volta. Ou seja, você abriu, puf, entrou. Ângulo de redução, mediu o ângulo de redução. Você vem voltando, a cabeça puf, sai do lugar. Ângulo de subluxação, e aí a gente chama isso de sinal de Barlow. O teste de compressão trocantérica é feito quando a gente apoia a mão em cima do trocante, o paciente está de decúbito lateral e a gente vai comprimir o trocante. Muitos pacientes têm o teste de compressão trocantérica positivo. Não é ruim, apesar de ali estar escrito teste de compressão trocantérica negativo, ele é negativo se a cabeça não estiver saindo ou se já tiver um preenchimento acetabular. Então, se eu tenho um teste de compressão positivo, eu sei que pelo menos a cabeça entrou. Se ele entrou, agora eu não sei se eu tenho borda suficiente ou não. Então, feitos esses exames, anotados esses ângulos, nós vamos partir para o exame radiográfico, né? A osteotomia tripla da pelve são 3 osteotomias que são feitas no quadril. Então, observe, nós temos uma osteotomia no ilho, uma ostectomia do pubis, esse fragmento vai ser removido, e nós temos uma osteotomia na mesa isquiática. E eu coloquei um X aqui. Vocês estão vendo isso aqui? É um dos segredos da técnica. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Que não aparece aqui, mas ele existe, é o ligamento sacro tuberoso. Que se você não incidir esse ligamento, você não consegue girar essa pelve. Então tem que incidir esse ligamento. Não adianta fazer a técnica, porque na hora de girar e colocar a placa, ela não vai girar, não vai ficar legal. Você vai ter uma estrutura fazendo tensão, promovendo com que essa placa não segure esses parafusos não segurem no osso, e a tendência disso é soltar, tá? Bom, então nós temos aqui um animal sadio, essa articulação, essa radiografia é a radiografia padrão, padrão OFA. Nós temos aqui uma radiografia chamada de frog em distensão, na medicina humana chama de patas de rã, onde as pernas são tracionadas para fora, e aqui a gente evidencia que do lado esquerdo nós temos um maior afastamento da cabeça, tá?
em relação à direita. Mas quando nós fazemos a frog em compressão, nós observamos que ela se acomoda perfeitamente dentro do acetábulo. Então esse paciente, até aqui, tudo bem para a cirurgia, tá? E agora, a famigerada, né, projeção BAD ou DAR, onde é uma projeção onde o paciente fica em decúbito ventral, as pernas são amarradas por uma cinta, você levanta os calcanhares 15 centímetros para que a pelve faça isso e o raio incida no eixo pélvico. Então não é tão simples de fazer, o paciente tem que estar anestesiado. E aqui nós vamos medir, tá, o ângulo da borda acetabular e ela tem que ser inferior a 20 graus para que a gente possa fazer a cirurgia. Bom, quais são os requisitos? Diferença entre o ângulo de redução e o ângulo de subluxação tem que ser maior ou igual a 15 graus. Se for menor, não dá para fazer, porque a cabeça não encaixa perfeitamente. Lembra que eu falei? Teste de compressão negativo ou positivo, tá? Cabeça femoral sem erosão ou com uma remodelação discreta que permita ela se acomodar dentro da cúpula acetabular. A borda acetabular dorsal deve estar pontiaguda ou com uma erosão discreta. Preenchimento acetabular ausente, tá? Preenchimento acetabular inviabiliza essa técnica. Idade do paciente, acima de 8 meses. Amaro, você disse ali nesse instante que é acima de 6. Por que você está falando agora que é acima de 8? Porque pensando na técnica de osteotomia tripla, alguém disse, por que eu não faço uma dupla, em vez de fazer 3? Por que eu não pego um animal mais jovem e não tento envergar sem fazer a incisão na mesa isquiática? E aí fizeram. E aí conseguiram. Então hoje nós temos osteotomia dupla, que ela acontece antes da osteotomia tripla. É uma cirurgia que acontece antes, tá? Mas são implantes totalmente diferentes, porque você já viu um caminhão descarregando areia? Aquele movimento que a caçamba faz se chama basculhamento. Então aquela caçamba é um basculante, tá? E na osteotomia tripla, na dupla, você não tem rotação, você tem movimento de basculamento. Então aí o implante é diferenciado, tá? Ou seja, a subluxação tem que ser positiva, porque senão ele não seria displásico, né? Osteoartrose ausente ou discreta, borda acetabular dorsal preservada e com ângulo de inclinação menor do que 20 graus, acima disso não dá para fazer, tá? Sinal de ortolane positivo, sem crepitações. Por que sem crepitações? Porque quando eu tenho crepitação, é sinal que eu já tenho preenchimento acetabular, é sinal que eu posso ter a formação de osteofitos na cabeça femoral, dando essa crepitação, tá? E o ângulo de redução tem que ser menor do que 30 graus. Por quê? Porque é o ângulo necessário que eu necessito de rotação. Aí você faz assim, menor que 30? Isso. Existem placas para osteotomia tripla até 45 graus. Só que quando a rotação ela é maior do que 30 graus, o trocante é maior, na hora da rotação começa a bater, né, a se chocar contra o implante. Então isso causa dor no andar. Então até 45 graus para algumas raças é permitido, para outras não, tá? Ângulo de subluxação de 10 a 20 graus e ID menor que 1. O que é o ID? É o índice de distração. É aquele método de diagnóstico que está dentro do PENRIP, que diz o seguinte: animais que têm índice de distração até 0,3 são normais. Esse 0,3 significa o quê? Que 30% da cabeça femoral está fora. É o normal. Quando nós vemos raio-x, cabeça femoral não está dentro toda do acetábulo. Se eu tenho um índice de distração de 0,7, está me dizendo que a minha cabeça está 70% fora. E quando é de 1, ela está 100% fora. Então o índice de distração tem que ser menor do que 1. Bom, então nós temos aqui os implantes. A primeira geração de implantes
esses implantes foram desenvolvidos aqui em Pernambuco, tá? Essa é a primeira geração. Com o advento das placas bloqueadas, nós modificamos o implante. Observem que dentro do furo tem uma rosca. Placa bloqueada é uma placa que tem uma rosca no orifício e a cabeça do parafuso é rosqueada. Para que isso? Para garantir a maior segurança. Nas placas convencionais, a cabeça do parafuso ela é apertada na placa, só que com o andar, essa cabeça de parafuso, ela promove micromovimentos dentro deste orifício da placa. E esses micromovimentos vão folgando os parafusos ao longo do tempo. Então, se criou essa rosca que tem tanto na cabeça quanto no implante, na placa, que dá uma maior segurança, uma maior fixação a esse implante. Bom, esses são implantes mais modernos, tá? São implantes bem mais modernos, são de ligas de titânio, onde nós temos placas que são bloqueadas de bloqueio de ângulo fixo, bloqueio de ângulo variável. Não vale a pena explicar isso aqui, seria uma aula de quase 1 hora só para falar de implante, tá? Mas só para mostrar que o desenho, a conformação da placa variou bastante ao longo dos anos, tá? Uma placa dessa aqui, hoje no Brasil, para trazer essa placa para cá, e nós já trouxemos, ela custa R$ 4.500 para chegar no Brasil aqui, mas nós já conseguimos trazer e fazer a cirurgia. E a cirurgia propriamente dita é o seguinte: nós posicionamos o animal em decúbito lateral, o membro elevado, o membro a ser operado. Faz-se uma incisão na inserção do músculo pectíneo e é feita a ressecção do pectíneo e uma remoção do ramo cúbico, certo? Esse fragmento a gente guarda numa gase envolvida em sangue, ele vai ficar todo fragmentadozinho e ele vai ser semeado de volta para estimular a cicatrização depois que eu fizer a rotação, para dar mais um ponto de fixação nessa recuperação, tá? Como segunda incisão, naquela mesa esquiática, nós abordamos a mesa esquiática, ela está exposta, fazemos uma incisão com uma célula oscilatória e passamos um fio de aço sem apertar ele totalmente, porque se eu apertar eu não consigo rodar a pelve. Então isso só vai ser apertado por último. E aí a terceira abordagem é a abordagem ao osso íleo, tá? É feita uma abordagem em cima dos músculos glúteos, passando abaixo do trocante maior, e expomos a musculatura, expomos o íleo e fazemos a osteotomia do íleo, certo? Observe que essa osteotomia, ela não é reta, tá? Você não vai seccionar de forma transversal, é retirada uma bissetriz ao longo do eixo da pelve, e aí sim você faz o corte, e vai sobrar aqui, na hora que eu rodar, essa pontinha aqui, na hora que eu rodar, ela vem para fora. Aí a gente retira ela e semeia ela como indutor da cicatrização no local da cirurgia. Aqui é o implante aplicado, tá? No osso, e aqui uma apresentação numa pelve como ela ficaria, tá? Bom, paciente operado já os dois lados. Observe o canal pélvico, ele sofre um discreto estreitamento, mas esse paciente, ele anda no mesmo dia da cirurgia. Nós não operamos os dois lados ao mesmo tempo, tá? Opera um lado, cerca de 90 dias nós operamos o outro. Nós temos que garantir que está havendo uma cicatrização óssea lá, efetiva, para depois operar o outro lado. Aqui mais um exemplo de um paciente que foi operado com uma subluxação e a gente vê que há um estreitamento de canal pélvico. Em fêmeas, nós não recomendamos o animal para reprodução, tá? Mesmo porque ela tem displasia, vai perpetuar a doença, tá? Mas, durante a pesquisa, nós vimos que até fêmeas gestaram e tiveram seus filhotes sem problema nenhum, mesmo tendo operado os dois lados. Bom, aqui um outro tipo de implante, vocês estão vendo que esse é quadrado, tá? Mais uma cirurgia, a gente vê aqui a cobertura da cabeça femoral, notem aqui a osteotomia, tá? Ao longo dos anos, alguns autores
eles não retiram mais o fragmento do pubis, deixa do jeito que está. Tem outros que não tiram aquela pontinha de osso, eu tiro porque aquilo deve doer na musculatura, tá? Eu sempre tiro. Temos que ter muito cuidado, porque é uma cirurgia que demanda modificação do ambiente em que o paciente vai estar, para não derrapar, não cair, para que o implante não folgue. Apesar de que nós utilizamos agora os implantes bloqueados, mas o implante bloqueado tem uma excelente vantagem, que é a fixação. Mas só que ele não solta de jeito nenhum. Aí o que é que acontece? Se o paciente cai, ele parte o osso, mas o implante não sai. De tão firme que é a fixação do implante bloqueado. Você coloca numa maçã a placa bloqueada, você aperta o parafuso numa maçã e tente puxar a placa. Ele arranca o pedaço da maçã, mas não solta. Numa placa comum ele solta. Tá, gente? Então, eu queria agradecer a vocês e me coloco à disposição aqui para o VET Saber, para dar outras palestras, porque existem várias cirurgias que são, várias não, mas 3 cirurgias que são feitas antes da osteotomia tripla, que são extremamente interessantes. Então, fico aqui o meu recado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo bom.